Olá, galera! De volta aqui com o nosso podcast Cura pelo Hábito. Tudo bem, Rafa? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, por aqui tudo bem, com você aí? Tudo tranquilo? Mais um episódio. Tô muito Mais um. feliz. Tô muito feliz com esse episódio. A gente vai falar de muita coisa, muito conceito legal. A gente vai falar dos 7 conceitos orientais, japoneses, de mudança de hábito, que é tudo que a gente sempre fala e assim É, veio muita correlação, né? A gente foi uhum, discutindo sobre isso, já veio muita correlação, né? total. Inclusive, assim, fala 7 conceitos ou 7 hábitos, né? Então é tudo a ver com o cura pelo hábito e com o que a gente faz, né? Inclusive, assim, muito do que tá nesses 7 conceitos já tá desde o nosso primeiro livro, Cura pelo Hábito, que era mais um livro conceitual, né, que tem o curso também online na plataforma Eduz. Mas, assim, sempre dá para aprofundar, né? Sempre, cada vez que a gente estuda, é incrível como vem mais coisa, né? Vem mais coisa. A gente É, vai criando novas ferramentas para atuar sobre o nosso paciente. É demais isso, né? Como aprofunda. muito, muito. E o legal é que a gente vai fazendo as coisas, vai estudando, vai construindo, vai montando, né? Por exemplo, os projetos, o cura pelo hábito, e da forma que a gente foi fazendo. O que eu acho mais legal é depois a gente vai encontrando referências no mundo que de tempos já antigas e que a gente fala, nossa, olha, tem tudo a ver, né? E temas assim que às vezes a gente nem tinha visto. Então a ressonância que se cria quando a gente está nessa atmosfera, nesse campo de informações, a gente vai colocando, né? Como a gente se conecta com as coisas e as coisas vêm e estão tudo interligadas, né? Então isso é muito legal. Com certeza. E eu tava indo um pouco mais fundo, eu cheguei, na época que antes da gente escrever o livro, eu cheguei a ler aquele livro do Jung, né, sobre o símbolo, o homem e Dos seus símbolos. símbolos, que foi um livro que eu me interessei muito já pelo título, por ser do Jung, e eu gostava já do Jung, já tinha lido algumas coisas dele. Foi um livro muito profundo para mim, eu gostei muito de ler esse livro. E É um ele livro traz, difícil. e ele traz muito essa referência do oriental também, né? Porque o Jung pesquisou muito a diferença entre a cultura ocidental e oriental e traz essa questão do oriental procurar mais referências internamente, né? Até de Do, Deus, né? Seja Buda, sejam divinas ou para mudança de hábitos, é muito interno, né? E o ocidental tende a procurar mais externamente, Deus nas coisas mais externas. Então é uma diferença, a gente fala um pouco de religião, porque cultura se mistura sempre com religião, mas acaba sendo o mindset ocidental e oriental, essa coisa de procurar dentro e procurar fora, né? Então é, tem um pouco disso. é E, muito. E o Jung era amigo pessoal do Richard Wilmer, né? Que é um grande tradutor, né? Do Tao Te Ching, do I Ching, né? Que são da cultura chinesa, né? De toda a filosofia chinesa. Então, assim, é muito profundo. Então, imagina os encontros e as conversas que eles não tinham ali dentro do processo, né? tem uma versão que é dele, né? Do Tem do filme. Tao Te Ching, É. que é o que eu uso. Inclusive tem um texto interessante que um fez para o outro, não sei se foi um prefácio que um fez para o outro também. Que o Jung fez pro Richard Wilmer, né? Ah, tá. Quando ele faleceu. Ah, Que, uma que carta. fala, né, que, assim, para uma pessoa ter conseguido se integrar tanto, né, um alemão, ter se integrado tanto na essência chinesa, mudar tanto a essência, né? Ele teve que se transformar tanto para conseguir ler a medicina chinesa, né? Não ler não a medicina chinesa, mas ler a tradição chinesa ali com tanta. Porque ele traduziu muito bem, assim, né? Ele conseguiu colocar o que estava escrito ali em chinês, que é muito simbólico, para uma tradução para um alemão, assim, com um nível de Perfeição. clareza e de perfeição, assim, de perfeccionismo mesmo, assim, tão próximo do que era que ele falou, ele teve que se desintegrar mesmo, sair da essência dele e entrar né, se transmutar mesmo para um chinês, assim, para se transformar naquilo. E a gente Então tem foi bem. falado, e a gente tem falado tanto isso, né, de como é interessante essa questão de se relacionar com culturas diferentes, o quanto é complexo, né, a comunicação, você se comunicar com pessoas de outras culturas, com referências diferentes das suas.
e tem uma cultura mais coletivista, uma cultura mais individualista, né? A brasileira é um pouco misturada porque tem influência de várias culturas, algumas outras culturas são menos mistas, né? A americana, apesar de ter muito imigrante, é mais individualista. Então tem essas questões culturais que sempre influenciam a gente, mas assim, a gente tenta tirar o melhor dessa filosofia. E aqui eu vou passar já para a próxima tela, porque a gente preparou várias telas hoje. E aqui são 7 conceitos que a gente vai trabalhar hoje, relacionando com episódios anteriores, relacionando com cultura, com filmes, com tudo. Fala, desculpa. E antes da gente começar, pessoal que está vendo, assistindo o vídeo, segue a gente, compartilha o vídeo para ajudar a gente aí a divulgar, a disseminar esse conceito, né? Disseminar o Cura pelo Hábito para que possa chegar para mais e mais pessoas e dessa forma ajudar, né, na mudança de percepção, enfim, no nosso propósito aqui em ter esse canal, né, em ter esse podcast. É isso aí. Então, assim, são 7 conceitos, no meio vai entrar um monte de conceito, alguns orientais, outros ocidentais. A gente vai falar de alguns episódios anteriores que a gente já falou de algumas características desses conceitos por meio de outros conceitos. E vamos falar um pouco de cultura, filmes, arte, tudo que se relaciona, porque esses conceitos influenciam muito tudo isso, tudo que está à nossa volta. E vamos logo começando aqui já com Shikata Ganai. Eu não sei se eu estou falando certo, eu não pesquisei a maneira correta de falar cada um. Eu imagino que seja assim. Você sabe que meu sogro é japonês e ele cobra pra caramba a pronúncia. Deve ser assim, Shikata Ganai. Pede pra ele comentar aí no vídeo. Depois ele comenta para falar se eu tô falando certinho. E aqui eu trouxe uma referência que foi meio que uma brincadeira, porque a primeira coisa que me veio quando eu comecei a ler e a estudar sobre o Shikata Ganai, me veio aquela música Let It Go, porque fala muito a questão do deixar pra lá, deixa o que você não consegue influenciar, o que você não consegue mais mexer, o que ficou no passado, você deixar pra lá. Então me veio na hora aquela música da Frozen, que foi a primeira referência de filme que eu trouxe, mas eu até falei pra você, né, Rafa, traz referências suas também que eu acho legal, assim, várias referências de filmes, várias referências de conceitos, porque vai correlacionando todo o conceito pra gente. Esse conceito do Shikata Ganai, que é deixa ir o que você não pode controlar, né? Então eu gosto muito de pegar as palavras e eu coloco muito assim, qual é a etimologia, o que ela quer dizer na essência. E tem uma palavra que é a tolerância, né? O tolerar. Tolerar, no dicionário, é aceitar aquilo que não pode ser mudado. A gente até traz no conceito do Cura pelo Hábito que a gente fala do entender antes até mesmo do aceitar. Então, a tradução que eu gosto muito para essa coisa do tolerar é entender aquilo que não pode ser mudado. Porque quando a gente consegue trazer para a compreensão, se a gente vai aceitar ou não, tá tudo bem. Mas a partir do momento que a gente compreende, a gente consegue internamente ou verdadeiramente conseguir trazer a aceitação. Porque muitas vezes o aceitar ele não é bem, né? A gente não aceita bem, mas quando a gente compreende, a gente consegue aceitar. E tem um filme que é o Beleza Oculta, que é um filme muito profundo, que aborda um tema muito complicado, porque fala de morte, e morte de uma criança, né? Então, assim, e aí todo o enredo do filme é baseado... Spoiler, né? O spoiler. É um filme mais antigo. Antigo, tudo bem. Mas, por exemplo, poderia falar assim dos mais atuais, tipo do Flash, mas é melhor não. Mas eu ia trazer uma coisa do Flash, mas eu falei, melhor não, porque é muito recente, spoiler, né? Eu não vi. Tem conceitos interessantes, assim. O Beleza Oculta, ele traz um conceito que é muito esse processo, que é enquanto, né, todo o enredo da história, o personagem do Will Smith não consegue deixar o que aconteceu fluir, né, transcorrer, a vida dele fica amarrada. Todos se afastam dele, ele se afasta das pessoas, ele não consegue interagir, ele não consegue lidar com aquilo, então ele fica, né, basicamente ele fica numa bolha, ele fica se consumindo. E quando a gente não consegue se libertar de coisas que aconteceram na nossa vida, que a gente entende como ruins e desconfortáveis, situações que foram,
quando a gente lembra dessas situações e a gente sofre com elas, e o que é sofrer? É quando a gente sente, traz alguma emoção que ela é uma emoção ruim, por exemplo, é raiva, medo, é tristeza, é dor, né? Aquela melancolia. E quando eu falo ruim, não quer dizer que sentir essas emoções é ruim, mas a gente evitar de senti-las e ficar se isolando, ficar tentando bloquear, que é ruim. Então, quando a gente aprende a viver essas emoções como o luto, que tem que ser vivido, mas não é para ficar ali sendo cultivado, é ser vivido. Quando a gente faz isso, a gente consegue viver aquilo, e aí depois daquilo vai passando e vai se transmutando, e aí a gente consegue deixar que a vida continue. Mas enquanto a gente foge daquele sentimento, a gente não quer olhar para aquilo, para aquelas questões, a gente fica preso a elas. E isso é um veneno que a gente fica tomando todo dia. Então esse deixar ir é muito nesse aspecto de a gente viver aquele processo. Vive aquilo, o que é bom, mas também o que é entendido como ruim, porque é ali que a gente vai tirar todo um aprendizado, toda uma lição de vida, para que a gente possa dar continuidade à vida. E aí sim, conseguir seguir em frente, né? Eu coloquei aqui uma outra referência no cantinho esquerdo da tela, embaixo, tem o círculo de influência, que a gente falou bastante dele no episódio 5. Então, lá no episódio 5 sobre resiliência, está super explicado o círculo de influência, por isso eu não vou explicar aqui de novo. Vai lá no episódio 5, tem um link que vai direto para os nossos episódios do podcast no YouTube. Então você clica lá nos episódios, tá lá o episódio 5, tá lá 1, 2, 3, eu coloquei tudo em ordem. E aí você consegue assistir essa explicação mais aprofundada sobre resiliência, que tem a ver com isso também. A gente vai falar um pouco mais sobre resiliência daqui a pouco, mas faz sentido a gente pensar em ser resiliente, né? E construção de uma resiliência parte dessa questão de você deixar aí as coisas que estão te drenando a tua energia para você conseguir se concentrar no que realmente faz sentido, no que realmente você consegue influenciar para que você potencialize a sua produtividade, né? A sua eficiência na vida. Então então esse conceito trazer a questão até da tolerância, entender que existem coisas que realmente a gente não tem jeito, elas vão acontecer, elas estão ali, não existe um controle. Eu até gosto de mudar a palavra, porque para falar assim, as coisas que a gente não pode controlar, mas controle não existe, o que existe é influência. E tem coisas que a gente não consegue realmente influenciar assim diretamente. Então a gente precisa encontrar um caminho para se influenciar, né, de uma maneira que a gente possa trazer desenvolvimento. Então, tem coisas que vão acontecer e a gente precisa, então, entender o processo, tolerar, entender aquilo que não pode ser mudado, compreender aquele processo e viver aquela dor, viver aquilo que precisa ser vivido para você poder deixar ir e seguir em frente. Então, acho que esse conceito traz muito essa condição que é essencial para se tornar resiliente mesmo. Legal. Vou passar para o segundo item, Rafa, senão... Vamos lá. Eu falei, vamos falar do 7 hoje, não vou fazer outro episódio sobre isso. A gente pode até aprofundar num tema mais específico entre esses, mas vamos fazer o 7 hoje, porque a gente prometeu. Tá tranquilo, a gente fica uns 20 minutos em cada um, a gente termina hoje. O wabi-sabi, você adorou esse nome, né? Você já pensou no wasabi, já pensou em comida. No wasabi. O wabi-sabi fala da imperfeição das coisas e o quanto é natural, né? As coisas serem imperfeitas, a gente vê isso na natureza, a imperfeição das formas e como isso influencia a arquitetura. Então, existe dentro da arquitetura uma influência desse conceito wabi-sabi, onde as coisas não precisam ser simétricas, perfeitas, retas. E existe um conceito vinculado a esse, que eu trouxe aqui por uma questão de que eu fiz essa relação mesmo, que é o Kintsugi, né? Esse livrinho aqui que eu não adicionei aí na tela, mas eu coloquei o nomezinho porque eu coloquei esse vasinho quebrado, onde a cola desse vaso foi feita com a base de ouro.
Por quê? Porque esse conceito do Kintsugi, onde da mesma forma se entende que as pessoas não são perfeitas, as coisas não são perfeitas, e que a gente tem que abraçar as nossas imperfeições, ou seja, de novo, aceitar, né? E valorizar elas, porque isso, por um lado, a gente é o que diferencia a gente, as nossas imperfeições diferenciam a gente, senão a gente seria todo mundo igual, o mundo seria muito chato se todo mundo fosse perfeitamente da mesma forma. Então, às vezes, as nossas assimetrias, as nossas imperfeições são de uma forma ou outra que diferenciam a gente dos outros. E eu sempre falo que quando você enxerga uma imperfeição, você enxerga uma oportunidade de crescimento. Quando você percebe que você tem um ponto fraco, você pode, às vezes, trabalhar esse ponto fraco para se desenvolver mais e se diferenciar. É lógico que existe um conceito muito forte dentro do treinamento de pessoas, do pessoal de recursos humanos, né, desenvolvimento humano, que fala muito da questão de desenvolver os pontos fortes. Porque é onde você vai se diferenciar no mercado. Você percebe que o seu ponto forte é, por exemplo, liderança, você se desenvolve como líder, você vai se tornar cada vez um líder melhor. Você percebe que o seu ponto forte é networking, você se conecta muito bem com as pessoas, você se desenvolve em networking, você vai conectar muito mais com pessoas, vai ter muito mais resultado. Agora imagina uma pessoa que não tem liderança, mas que tem uma boa rede de relacionamento e faz bem networking. Imagina se essa pessoa que sabe fazer bem networking e tem uma falha no desenvolvimento dela na parte de liderança, porque não é uma coisa natural para ela, se ela começa a se desenvolver em liderança, com certeza essa pessoa vai ser uma pessoa que se conecta ainda melhor com as pessoas. Ela vai melhorar a rede de networking dela, sendo um líder melhor, porque ela vai se expressar melhor, se comunicar melhor, vai conseguir influenciar melhor as pessoas, porque um líder aprende a influenciar positivamente, né? Se for uma pessoa de boa índole, de influenciar positivamente as pessoas. Então, isso só vai favorecer, né? Então, as suas imperfeições são oportunidades de crescimento. E aí entra um pouco também o conceito do Winnicott, quando a gente fala mais da questão da mãe, né? Que o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, que não faz sentido a mãe se cobrar de, aliás, muitas das doenças, né, de depressão pós-parto, as doenças pós-nascimento dos filhos, vem dessa busca pela perfeição. Nossa, eu não estou sendo uma boa mãe. Nossa, eu não estou conseguindo fazer tudo que eu podia para o meu filho. Num momento que é super conturbado da vida. O Rafa acabou de passar por isso, né, Rafa? Eu já esqueci, para mim faz 15 anos a última vez que eu passei por isso. E a gente começa a aprender que às vezes a gente tem que ser suficientemente bom, né? Como pai, como mãe. A gente faz... Fala. A gente faz o nosso melhor, né? É o melhor todo dia, o melhor que eu posso estar disponível, o melhor que eu consigo para aquele momento, né? Porque muitas vezes, falando até da mãe, e ainda mais nesse início de processo de maternidade, tem muita privação do sono, né? Porque não tem jeito, eu queria ter que acordar a criança de 3 em 3 horas, tem o mamar, embora a gente fique ali acompanhando juntos, né? É muito mais denso o processo da mãe ali naquele momento. E a privação de sono, então assim, quando a gente está com privação de sono, a gente não dorme bem, a gente pode ver, a gente não tá tão bem disposto, não tá já tão legal naquele dia, né? Então, não adianta, eu não vou ser, não vou conseguir o meu melhor naquele dia. Vamos supor assim, eu falo assim, que se eu tô 80%, o meu melhor vai ser 80%, então o meu 100% é 80%. Ok, eu tô dando os 80%, eu tô dando o meu melhor, né? Então eu acho que é isso, é trazer essa sensação de suficiência. E nesse conceito, eu acho que é muito importante a gente trazer aqui, e que esse conceito aborda isso, que é, como o Claudio falou, vamos desenvolver os pontos fortes. A melhor forma da gente desenvolver os nossos pontos fortes é expondo a nossa vulnerabilidade. Então a vulnerabilidade, ela foi feita para ser exposta e não escondida. Porque a partir do momento que a gente expõe a vulnerabilidade, ela já não é mais um ponto fraco, já não é mais vulnerável. Porque a gente expôs aquilo. Então, hoje eu escuto muito, assim, as pessoas falam, o meu cabelo tá
cada dia que passa ele tá ficando mais escasso, né? E Só aí as você. pessoas, Só você. as pessoas me encontram, aí às vezes contam, ó, sim, tá, ó, tá ficando, ó, e aí, essa careca aí, não sei o que. Aí eu falo, fazer o quê, né? Faz parte da vida. Pronto, Acabou a acabou. brincadeira. Não tem aonde se apegar, porque eu falo, tá bom, já sei disso, já sei que tá. E aí, minha vulnerabilidade era, não é mais. Entende? Porque eu me exponho a esse processo. E eu acho que eu acho assim, esse conceito é isso. Quanto mais a gente expor a nossa vulnerabilidade e mais a gente olhar para o que a gente entende como ponto fraco, é ali que a gente vai se desenvolver. E se a gente desenvolve isso, a gente vai ficando cada vez mais fortalecidos, né? Vou colocar assim, fortalecidos. Tem É, um. Fala aí, que eu vou levando os então, conceitos do Tao Te Ching. sobre isso eu acho muito importante trazer aquela questão também de que quando o outro tenta expor a sua vulnerabilidade, geralmente é uma coisa que incomoda ele nele mesmo, né? Que é uma coisa do Freud, né? Que o Freud falava, quando o Pedro fala de Paulo, na verdade Pedro está falando de Pedro, alguma coisa assim. É, Porque é isso, né? A pessoa chega pra você e fala, engordou, tá sem cabelo, tá caindo teu cabelo. Geralmente é o que ela tá com mais evidência nela pra enxergar nos outros. É que nem quando você troca de carro, né? Você troca de carro, você começa a enxergar teu carro na rua toda hora. Então, é, é verdade. se você tá incomodado que você tá gordinho, sem cabelo, você vai começar a enxergar isso em todo mundo. Então, assim, também o que o outro fala não importa muito. Acho que a gente tem que se concentrar no como a gente lida com isso, né? Então, eu sempre É, falo isso para os meus filhos. Se essa questão te incomodou, o problema está em você. Você não tem como controlar o que o outro está falando. Então, seja no trabalho, na vida, na vida social, qualquer situação, quando alguém te falar alguma coisa e te incomodar, a pessoa, assim, o problema dela falar é problema dela. Agora, o problema de você se incomodar é o problema seu. é, Você que está é. incomodado com a sua vulnerabilidade, você não está abraçando essa vulnerabilidade e está deixando, às vezes, de tirar proveito disso. É aquele negócio de você chegar com a blusa rasgada no lugar e todo mundo vai reparar na tua blusa rasgada. Agora, se você chegar no lugar e falar, olha o que aconteceu, eu rasguei aqui na entrada, então, Acabou. ninguém vai reparar, É, mas ninguém vai dar importância para aquilo. Se você não falar nada, todo mundo vai falar, olha o cara, meu, chegou aqui com a blusa rasgada. Então, é, é isso. expõe, acabou o problema. E é o que você falou, se incomoda, então vai buscar ajuda, vai olhar para isso. Porque é ali que a gente vai encontrar o desenvolvimento, a cura, vários processos de vida que a gente pode melhorar e tá na vulnerabilidade. Vou ler rapidinho o trecho do Tao Te Ching, ó. Então, ó, Tao Te Ching, do Richard Wilmer, a tradução, e que está aqui escrito no Tao Te Ching. A última frase dessa leitura aqui, que eu vou ler um trechinho só, mas a última frase fala assim: porque o sábio não tem pontos vulneráveis. Então, olha só que interessante. Sair a vida, entrar a morte. E aí ele quer dizer o quê? Que quando a gente entrou, assim, a gente nasceu, a gente já está atrelado à morte, que é o processo contínuo do desenvolvimento. E ele fala assim: ouvi dizer que quem sabe viver bem a vida caminha pelo mundo sem encontrar rinocerontes ou tigres. Atravessa um exército sem evitar as couraças ou as armas. O rinoceronte nada encontra em quem cravar o seu chifre. O tigre não encontra onde cravar as garras. A arma não encontra onde cravar a lâmina. Por que é assim? Porque o sábio não tem pontos vulneráveis. É exatamente o que a gente falou. A partir do momento que a gente expõe os pontos vulneráveis, eles já não são mais pontos vulneráveis. Então é isso, eu tô ali exposto. Então, assim, a partir do momento que eu tô expondo o que aconteceu comigo, ou que, ok, é uma condição, acabou. Ninguém mais consegue. O bullying, né, de hoje, né, o pessoal fala do bullying, e a gente sabe como que o bullying funciona. Quando você zoa, né, quando você fala de alguém, quando você faz uma brincadeira maldosa com alguém, né, que não é uma brincadeira, é uma maldade, e você vê que aquilo incomoda, é ali você encontra a- onde ficar cutucando. E a partir do momento que você consegue mudar isso em você e falar, ok, legal, acabou. Ninguém mais brinca com aquilo. Então é isso. Expor a vulnerabilidade é um grande caminho para a gente lidar bem com as imperfeições.
Trazendo um pouco para o nosso dia a dia, tem uma coisa que é engraçada, que a gente ouve muito dos pacientes, quando a gente se machuca, quando a gente está doente, os pacientes falam, nossa, mas você está com uma lesão no joelho, nossa, você está com uma lesão no ombro, você é fisioterapeuta, como assim? Isso aí. A gente também se machuca, a gente tem... Eu falo que eu como corredor, pra quem não sabe, eu sou corredor, eu corro maratonas e tal, e aí eu como corredor, eu tenho o meu lado fisioterapeuta que está o tempo inteiro comigo. Então, assim, são como personalidades que a gente assume, né? Eu tenho a personalidade do fisioterapeuta que está o tempo inteiro se preocupando, se cuidando, trabalhando, fazendo um trabalho regenerativo. Eu tenho esse cara o tempo inteiro comigo. Mas eu tenho um outro lado meu, que é o atleta. Eu faço esporte desde que eu nasci. Eu sempre fui muito atrás de resultado e era uma competição comigo mesmo. Eu sei que eu posso, eu sei que eu vou cumprir com esse objetivo. Eu nunca fui muito de competir com os outros, inclusive no futebol eu era aquele cara que nunca brigava com ninguém porque eu não ligava. Tá, você quer que seja falta pra você? Vai, bate aí a falta. Eu não queria brigar com os outros, mas eu queria ser aquele cara diferenciado comigo mesmo, falar, cara, eu sei que eu posso ir mais, eu vou superar os meus limites. E aí você acaba se machucando, porque superar limites dói, né? Superar limites você tem que ir um pouco além da dor, você tem que superar o cansaço, você tem que fazer um pouco mais do que a pessoa que está lá fazendo atividade física por saúde. É diferente o cara que vai para academia, fazer com um peso mais ou menos sempre igual, um número de repetições mais ou menos sempre igual, tá lá sempre sentindo o músculo dele ok, sem grandes dores e tal. E o cara que vai pra academia para se superar, para cada vez pegar mais peso, esse cara vai se machucar. Por quê? Porque superar os seus limites causa dor. E assim na vida, quando a gente quer superar, assim, eu vou falar de novo uma coisa que foi muito significativa na minha vida. Eu mudei para cá, para os Estados Unidos, faz 1 ano e pouco. Foi uma das experiências, assim, como ter filho, que é uma grande mudança na vida, você sabe. Como abrir uma empresa é uma grande mudança na tua vida. Às vezes mudar de emprego é uma grande mudança. Quando morre alguém, são grandes mudanças. Mudar de país é uma grande mudança. E mudar com a família é ainda mais complexo, porque você tem que lidar com mais questões, problemas, superar mais obstáculos. Então, assim, a gente lida com dor o tempo inteiro. E para conseguir superar essa dor, para conseguir alcançar os seus objetivos, você vai lidar com dor e você vai encarar todas as suas fragilidades. Me estendi demais aqui já no wasabi, no wabi-sabi. O wabi-sabi. Mas é isso. Então, assim, a gente reconhecer as imperfeições, a gente trazer a vulnerabilidade. E a partir do momento que ela é exposta, ela deixa de ser um ponto vulnerável porque a gente vai curar esse processo. Com certeza. Vamos lá, próximo. Esse eu não sei se eu tô falando certo. Gaman. Em hebraico, se fosse hebraico, seria Gaman. Em japonês eu não tenho certeza, mas vamos lá. Mas deve ser Gaman. Gaman. Porque hoje... Fala. Não, deve ser isso, Gaman. Bom, fala muito de perseverança, né, Gaman? E eu falei, a gente ia falar de novo de resiliência, porque é muito isso, trabalhar paciência, empatia, perseverança, né? Você superar grandes obstáculos. É um pouco do que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente estava falando de encarar suas fragilidades para superar os seus limites, né? E o Gaman fala disso, de superar, de perseverança. E aí trouxe algum filme aí na tua cabeça, Rafa? De filme não, mas que veio aqui... Fala. Você falou do filme, mas me veio uma coisa aqui, que o Gaman é um grande complemento do que a gente falou, né, no item anterior agora, que é o wabi-sabi, que é a questão da perseverança e de a gente ter o quê? Uma das formas que a gente tem para a gente ser resiliente, para a gente ter perseverança e a gente continuar fazendo, é a gente colocar o nosso foco naquilo realmente que é importante, naquilo que a gente quer na nossa vida. Então, levar o nosso foco. Então, ok, existe um problema, existe uma dificuldade, ok, como que a gente soluciona ela? Olhando para onde a gente quer ir, e não para o problema mais. Então, como eu busco as soluções.
Então, a perseverança vem muito desse processo de achar soluções e olhar para onde você quer chegar. Que ali é o caminho que vai te trazer a força, né? A força, o desejo, a vontade de falar, eu venço essa resistência e eu sigo em frente. Pra mim, esse veio muitos filmes, na verdade, assim, um monte de filmes, alguns do esporte, mas assim, eu acho que os filmes mais importantes que vieram na minha cabeça foi Em Busca da Felicidade, do Will Smith, que é um filme muito impactante nesse sentido, e o Show de Truman também, que é um clássico. São dois clássicos, são filmes muito bons, com atores excepcionais, e que total superação, né? Total perseverança contra tudo e contra todos, eles conseguem os objetivos deles, conseguem superar as adversidades da vida, que são várias. E criar as oportunidades, né? Que é isso, né? Então eles vão criando as oportunidades mediante toda aquela resistência que existia, mas também a gente pode criar as oportunidades. E a gente cria como? Olhando para onde a gente quer chegar. Que é exatamente do filme, né? Me vem muito no esporte algumas histórias. E me vem uma história da Maratona de Atenas sempre quando eu penso em perseverança, mas vem assim uma coisa daquela história do Wanderlei Cordeiro de Lima, quando ele é empurrado por aquele padre irlandês que abraça ele e ele perde totalmente o ritmo. Ele estava liderando a prova, ele praticamente estava garantindo lá o ouro, faltava poucos quilômetros para a chegada, ele estava com uma boa distância para o segundo colocado, ele acabou ficando com a medalha de bronze, só que o grande impacto que ele causou nas pessoas, principalmente, foi porque ele chegou em terceiro lugar fazendo aquele gesto do aviãozinho de felicidade. Ele demonstrou muita felicidade naquela hora e humildade de simplesmente aceitar que aquele foi o resultado que podia ser naquele dia, porque não tinha como mexer, não tinha como voltar atrás, não tinha como tirar o irlandês de lá. E por causa daquele comportamento de fair play, de compreensão de que não dava para mudar o resultado, a organização não poderia colocar ele em primeiro lugar só porque ele foi injustiçado, ele ganhou aquela medalha especial de honra Coubertin, né, do cara que inventou a maratona, porque ele teve uma atitude que foi acima do esporte, acima de qualquer... Ele foi um exemplo para as pessoas, né, de perseverança mesmo, porque ele poderia ter desistido ali, poderia ter alegado uma cãibra, fui injustiçado. Não, ele continuou correndo e ele chegou feliz. E ele desculpou o irlandês depois. Ele desculpa o irlandês porque foi um lapso, não sei o que, o cara pirou na hora, vai saber o que passou na cabeça dele, né? Mas ele desculpou, então foi um ato ali de muita empatia, humildade, perseverança. Foi incrível aquela cena, sempre me marcou essa cena, eu já vi várias vezes. Mas é mesmo. Sempre volta ela na minha cabeça. Bom, tem vários outros filmes aí, mas vamos passar para um próximo conceito. Vamos lá. Aqui, Ou Baitori. Esse me veio muito... Não. Que não se compare com ninguém, né? Não se compare com ninguém. Me veio muito aquele episódio do Black Mirror, que a menina tá lá nas redes sociais e ela precisa conseguir aprovação para ir... praticamente as pessoas, pelo que eu me lembro, faz muito tempo que eu vi esse episódio, mas assim, para conseguir entrar nos lugares, para conseguir ter até o dinheirinho lá das mídias sociais, para conseguir fazer as coisas, ela precisava das estrelinhas e ela precisava conquistar as pessoas, precisava... ela se preocupava muito com o que os outros pensavam dela, porque assim ela ganhava estrelinha e conseguia fazer as coisas do dia a dia, da rotina, da sociedade. Então, você só era aceito, né, nesse episódio. Por exemplo, eu vou num restaurante, eu só aceito porque eu tenho um histórico lá do perfil, e dependendo das estrelinhas que eu tenho, eu posso ir em tal restaurante, eu posso comprar tal coisa, ir na faculdade, enfim, no trabalho, o tipo de trabalho que vai ter. Então era pelos rates, né? Que teria a graduação, né? As notas, né? Aí se não me engano ela queria entrar num restaurante que era 4.7, ela tava com 4.4, era alguma coisa assim, né? E ela não conseguia entrar, ela ficou meio desesperada. Então assim, essa
questão de ficar colocando a vida nas redes sociais realmente uma opção pessoal de cada um. Eu pessoalmente não gosto, eu gosto de compartilhar mais coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal, esporte. E eu gosto de ver mais isso também, eu não gosto de ver a vida dos outros nas redes sociais. Eu falei isso no último episódio. E isso acaba gerando muito essa ansiedade, depressão, quer dizer, o mal do século, essa coisa de você se preocupar muito com o que o outro pensa de você e se preocupar muito que a grama do outro está mais verde que a sua, porque inevitavelmente você vai ver a vida dos outros lá, a parte boa da vida dos outros nas redes sociais, vai ficar se comparando e isso vai gerar sentimentos ruins em você e você entra num ciclo vicioso que leva a ansiedade, depressão, né? Então, isso mesmo. Então, eu trazer assim o conceito de que a gente entenda que cada um tem uma história e cada um se desenvolve de uma forma para chegar naquele lugar. Então, a gente valorizar o que a gente faz. Então, se hoje eu estou conseguindo aquilo que eu desejo, que eu quero, foi fácil, né? Muitas pessoas vão olhar de fora e falar, tá vendo, foi fácil para ela, olha como tá fácil. Mas não importa o que a pessoa pensa, importa o que eu sei a minha história, eu sei o quanto eu fiz para chegar naquele lugar. E é a mesma coisa quando a gente vê alguém e a gente também olha e fala, pô, olha lá aquela pessoa lá, olha o que ela tá fazendo e eu não tô. A gente tem esses sentimentos. Então, para falar, mas espera aí, qual é a história dessa pessoa, o que ela fez para chegar lá, o que ela investiu para chegar lá. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem... eu não sei agora quantos seguidores ela tá, mas ela tem mais ou menos 20 mil seguidores. E ela fez um trabalho gigante para chegar em 10 mil. E depois ela passou para 20 mil. Aí às vezes a gente olha e fala, nossa, olha quantos seguidores ela tem. Mas assim, o trabalho, o esforço dos bastidores que ela faz, da disposição, o que ela faz para estar lá, para conseguir aquele número, é uma coisa assim de um mérito dela, de um processo dela, do caminho dela. E que ela foi lá e batalhou para chegar nisso, né? E é a mesma coisa cada um. Então, é muito importante que nesse item a gente olhe para a nossa história e valorize cada conquista, cada coisa que a gente tem feito. E quando a gente olhar alguém que a gente almeja, ou que a gente vê, pô, que legal, olha onde aquela pessoa tá, ou a gente sente vontade de falar, puxa, eu queria estar igual a essa pessoa, então use essa pessoa como referência e fala, eu vou chegar lá. Mas não porque eu quero ser melhor que aquela pessoa, ou porque eu quero me comparar com ela, não. Porque eu vou fazer por onde colocar foco, né, que a gente acabou de falar, perseverança e chegar lá naquele lugar. E quando eu chegar lá, eu vou ver outras referências. E aí isso faz a gente se movimentar e quebra um pouco essa coisa da comparação e essa comparação destrutiva, né, Cláudio? Eu relacionei aqui esse tema, eu relacionei muito com o episódio 6, que a gente fala do futuro do trabalho, a gente discutiu junto com a Priscila Ximenes, psicóloga, já trabalhou na RH, hoje ela é psicóloga da clínica. Eu relacionei muito, porque a gente falou muito da questão da ansiedade e depressão, a gente falou sobre redes sociais com ela. E eu esqueci de falar, eu tô vendo aqui, o Wabi-Sabi, o conceito Wabi-Sabi, a gente relacionou com o episódio 4 um pouco, porque no episódio 4 a gente falou muito sobre dor, como usar a dor como uma ferramenta de crescimento e tal, então volta lá no episódio 4 para relacionar com o conceito Wabi-Sabi também. Tá? Posso passar para o próximo, Rafa? Pode, vamos lá. Vamos lá. Próximo, gambate. Deve ser gambate. Deve ser. Deve ser. E aqui eu tive que relacionar uma homenagem ao meu filho, porque ele me fez assistir One Punch Man. One Punch Man. Eu não assistiria eu anime. adoro. Eu sei. Eu não assistiria anime se não fosse ele. Ele me forçou a assistir alguns animes. Eu vi o maior prazer para estar junto com ele. Lógico que eu gosto muito de estar junto com ele nessas horas. Mas eu evito ao máximo ver anime, porque eu gosto de outros tipos de filme. Eu não sou muito fã dessa cultura japonesa de anime. E o One Punch Man tem essa característica, né? O garoto do filme, ele se esforça muito. Se eu estiver errado, me corrija aí, Rafa. Ele se esforça. Eu só assisti, acho que a primeira temporada.
Pode falar, ele se esforça muito porque ele quer ter o melhor soco possível, ele quer ter o soco mais potente e ele realmente começa a derrotar os adversários dele com um soco, que é impressionante, assim, ele treina tanto que ele perde todo o cabelo, né? Não é isso? Fala aí, Rafa. né, esse é conceitualmente, ele tá lá, ele trabalha, acho que em empresa, assim, administrativa, ele tá meio frustrado, meio cansado, e aí, de repente, um dia, um menininho tá sendo ameaçado lá tipo, que virou um monstro, e aí ele vai e começa a brigar para defender o menininho e aí ele acaba matando lá um monstro lá. E aí ele e aí ele sentiu tanta alegria no sentido de ter ajudado o menino, que ele falou: "É isso que eu quero ser um herói". E aí ele falou: "Então se eu quero ser um herói, eu tenho que me tornar um". E aí ele começa a treinar, ele fala: "Então eu vou treinar todos os dias para ser um herói". E aí ele vai e treina, né? Aí é até engraçado, porque todo mundo quer saber, todos os heróis falam assim, mas o que que você fez? Qual que é o segredo para você ser tão poderoso, você se tornar tão poderoso? Porque ele se torna muito poderoso. Ele fala assim, tá bom, eu vou revelar para vocês. E aí, um que é o aprendiz dele fala assim, como? O mestre vai revelar para o inimigo? Como assim? E aí ele fala, vocês têm que fazer todos os dias 100 flexões, 100 abdominais e correr 10 quilômetros por dia. E depois de 3 anos você vai ver que o seu cabelo vai começar a cair. E quando o cabelo cair, é quando você vai se tornar mais poderoso. E aí os caras, você tá de sacanagem, você tá zoando com a Nem minha cara. acredito. E ele para falou, o que foi? Eu tô falando a verdade. Mas ele traz essa perseverança. O que que ele colocou? Na verdade, acho que o principal conceito desse desenho é o que eu quero ser? Eu quero ser um herói. E para isso eu tenho que me tornar poderoso. E é o que ele faz. Não existia outra possibilidade. Então ele traz tanta fé e ele acredita tanto que é possível que ele se torna. E ele se torna realmente o mais poderoso, assim, tanto que tem várias brincadeiras que o pessoal faz na internet com o One Punch Man, como seria com o Goku, como seria com o Superman. E ele sempre é o mais poderoso, porque ele alcançou esse processo. Então acho que é isso, é acreditar, a ponto assim que eu falo com a palavra fé. Eu acredito sem duvidar. Fé é acreditar sem duvidar. Isso que significa fé. Então, quando a gente quer alguma coisa, não existe outra possibilidade a não ser aquela. E aí a gente materializa aquilo na nossa vida. Acho que isso fazer o melhor que a gente pode, né? Me veio um pouco, falando disso, me veio um pouco a história da Toyota aqui nos Estados Unidos, porque quando a Toyota chegou aqui nos Estados Unidos, ela começou a se destacar porque os carros da Toyota não davam problema. E Tá. começaram a querer entender por que, assim, comparando, né? Na época, não sei, acho que a Chevrolet era a GM, era a indústria líder aqui nos Estados Unidos, e aí eles começaram a comparar por que a Toyota estava superando a GM, que era tão tradicional, indústria americana e tal. E aí a conclusão que se chegava é que o engenheiro japonês, os engenheiros da Toyota, os funcionários da Toyota, eles se esforçavam tanto para deixar tudo muito perfeito, tudo dar o melhor deles durante tudo, desde do projeto inicial, as peças iam sendo feitas de uma forma que elas encaixariam perfeitamente. Então a chance de dar um problema depois, até hoje a Toyota é assim, né? O carro não dá defeito. Então eu sou fã, eu tenho Toyota faz tempo já. Eu prefiro Toyota. É isso mesmo. Aí no Brasil tava bem caro ter Toyota, mas sempre que eu podia eu tentava ter um Toyota. E aqui é mais barato Toyota, né? Barato, aqui é carro de pobre Toyota, então é mais fácil. E aí os caras se preocupavam tanto em encaixar todas as pecinhas no lugar, de fazer todo o projeto antes de começar a fabricar o carro. Era tudo tão perfeito que quando chegava no final o carro não dava problema. E na Chevrolet, eles iam tocando os projetos acelerado, né? Produção, o negócio é fabricar. Começava a dar problema, eles começavam a corrigir os problemas, então dava muito recall. E isso começou a incomodar muitos americanos, porque americano gosta de qualidade, né? Todo mundo gosta de qualidade, que americano é chato com qualidade. E aí o que aconteceu foi que a Toyota começou a superar, e até hoje a Toyota acho que é uma das líderes aqui. Quando eu trabalhei na Johnson Controls, a Johnson Controls ela tem o segmento automotivo e ela monta o banco dos carros. E uma das linhas que eu atuava, né, na fábrica era o do banco da Toyota, do Corolla.
e semanalmente vinha em aleatório, não se sabia o dia, mas toda semana tinha auditoria do pessoal da Toyota. Então, vinha o pessoal da Toyota na fábrica da Johnson, chegava lá e mandava desmontar um banco inteirinho, pegava um banco aleatório, mandava desmontar e fazia testes de ruído no banco, de Incrível. vibração, toda semana. Então, Toyota, em qualidade, é exatamente isso. Assim, eu não quero saber se você vai produzir, se você tem que produzir 100 bancos. Os 100 bancos têm que estar Perfeito. alinhados e perfeitos. Se tiver um que a gente pegar que não tiver bom, a gente para a produção. E isso acontecia. Pode parar a produção. Na hora, eles paravam a produção, paravam e não tinha conversa. E aí ia solucionar o que estava acontecendo. É. Então, aí você vê a diferença. Na GM eu sei de umas histórias que os caras iam tocando o projeto, vai adaptando, vai fazendo aí do jeito que dá para lançar logo o carro, que se não ficar perfeito agora, na próxima linha a gente faz perfeito. A gente dá É, uma ajeitada. Então é a diferença, né? Tá na mas essência. é Cultural. cultura, né? Cultural. Cultural, e a gente sabe que o japonês tem muitas, a cultura japonesa tem muito essa característica do, né, se a gente vai fazer, vamos fazer certinho, né? Você sabe bem, né, Cláudio, que você convive Oh, com anos, né? oh, se eu sei. É, Convivo no meu dia a dia aqui. exato. É uma guerra, mas a gente se ama. É. Uhum. Kaizen, vamos lá, chegamos no sexto. O sexto eu deixei para os dois últimos, porque a gente já falou bastante disso. A gente falou do Kaizen, na verdade a gente falou da Atomic Habits, né, que é um livro que fala muito dessa coisa de melhorar 1% todos os dias. No episódio 1 a gente falou sobre isso, então volta lá, tá como aula 1, mas tá lá, já escrevi episódio 1 também, eu editei no nome do nosso episódio inicial do Cura pelo Hábito, podcast Cura pelo Hábito, e simplesmente é o conceito de você mudar para melhor todos os dias um pouquinho. Eu adotei isso na minha vida, assim, 100%. Eu estudo todos os dias alguma coisa relacionada com liderança. Eu estudo todos os dias alguma coisa relacionada com fisioterapia, com a área da saúde, as coisas que eu gosto de estudar para melhorar como fisioterapeuta. Eu estudo todo dia inglês. Então, assim, todos os dias eu faço um pouquinho dessas coisas e eu sinto que estou cada dia melhor todos os dias. É incrível, porque É isso isso aí. realmente se torna um hábito. Hoje, se eu não faço isso, eu me sinto estranho. E eu treino todos É, os dias também. Eu treino físico, né, o meu físico todos os dias. Então eu treino e minha virou um cabeça hábito, né? e meu Virou um físico hábito. todos os dias. É. O Thiago, que é o meu treinador de corrida, você sabe, ele trabalha com a gente na clínica. Ele fala, para você eu não preciso nem falar para se mexer todo dia, né? Porque você já treina todo dia. Mesmo que eu falar para você não correr, você vai fazer alguma coisa. Eu falo, atualmente eu tô correndo 4 vezes por semana, que é o que tá na minha planilha. Quando- O Cláudio se mexe tanto que até quando a gente tá fazendo assim os vídeos, eu fazendo live, falo, Cláudio, para um pouco, você tá Para se um pouco, eu mexendo muito. tô aqui, ó, eu fico rodando, É, já alongo a perna, não é, paro, porque realmente é aquele negócio de você sentir o benefício, porque se você sentar num sofá ou sentar numa cadeira e ficar todos os dias, seu corpo vai se adaptar a isso também, a gente fala isso no livro, né? No é. Cura pelo Hábito, o teu corpo vai se A adaptar, gente se a adapta sua, a qualquer coisa, né? a sua coluna vai se deformar para que você fique mais confortável sentado. Então vai doer um pouco no começo, né? Porque é uma adaptação É, meio forçada, mas vai chegar um momento que vai ser mais confortável ficar sentado do que de pé. Eu tenho certeza que tem gente que sente isso já hoje, que pode estar ouvindo aí o vídeo, se sente mais confortável sentado do que de pé ou andando. sim. E aí você vai perceber que seu corpo está se deformando para se adaptar a essa realidade, porque a realidade está impondo para o seu corpo. E aí a recomendação, a dica que eu te dou aqui hoje, se posso dar mais alguma dica dentro de tudo que a gente falou já, começa a se movimentar um pouquinho todos os dias, porque vai doer, vai ser difícil no começo, seu corpo já está rígido, você ficou sentado anos da sua vida trabalhando na frente do computador, num sofá confortável, afundado, com a coluna dobrada, o pescoço para frente, aquela postura que é confortável no macio, mas que você começa a perceber que seu corpo vai ficando cada vez mais rígido.
né? Então começa a se movimentar um pouquinho, faz 5 minutos de movimentação todos os dias. E à medida que for confortável fazer 5 minutos de movimentação, aumenta para 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Não pensa em vou para academia, vou fazer fortalecimento, vou fazer 3 vezes por semana, 1 hora, porque vai ser um processo mais dolorido, vai ser mais, você vai ter uma resistência interna maior para ir contra todas as dores, contra as dificuldades, a vencer a resistência de sair de casa para ir até a academia vai ser difícil. Então começa 5 minutos por dia e vai melhorando, 1% ao dia, vai aumentando. Você sabe que, eu não sei se você sabe disso, Rafa, mas na maratona, para treinar para uma maratona, para treinar corrida, a gente aumenta 10%, é praticamente 1% por dia, são 7% por semana, mas a gente fala em 10% por semana o aumento do volume de corrida. Eu não sabia. E assim, é incrível. Quando você tenta aumentar mais que isso, você começa a sentir o corpo. Mas porque esse processo de você muda um pouquinho, aí vira um hábito. Virou hábito, beleza, aí você já muda um pouquinho. Só que é um processo de crescimento em espiral, porque você sempre está indo mais, né? Esse pouquinho é sempre um pouco a mais do que já era antes. E aí isso vai fazendo toda a diferença. Então você volta a treinar, aí você vai treinando, você vai fazendo, você vai evoluindo, você não sai, né? Por exemplo, muitas vezes a gente que gosta de treinar ou tá acostumado a treinar e fica um tempo, às vezes não dá, fica lá 1 mês, 2 meses sem treinar, e aí quando a gente volta, a gente já quer voltar assim, como se tivesse, né, não houvesse o amanhã. E aí, no dia seguinte você tá assim, você fala, nossa, me machuquei. Acho que esse conceito é muito importante, pessoal, porque assim, o nosso organismo, ele gosta de memória. Então ele é um formador de memória, e memória conserva energia. Então, por que conserva energia? Porque automatiza. Então, fazer mudanças gasta muita energia, porque vai criar novas memórias. Então, existe uma resistência muito grande a criar novas memórias. A tendência do nosso organismo é querer sempre se manter onde ele já conhece, porque é melhor, é mais fácil. Então, se a gente vai lá, como o Claudio falou, agora eu vou estudar inglês 1 hora por dia e vou fazer exercício 1 hora por dia. A resistência vai ser em igual proporção. E aí, então, você vai ter essa resistência igual, mesma proporção, é a lei do ritmo, do equilíbrio. Tudo que vai para a direita vai em igual proporção para a esquerda. Então, mas se eu ler por exemplo, assim, eu estou acostumado a ler um livro por semana, um livro por mês? Não. Mas eu quero ler. Mas ler 1 página por dia. Lê 5 minutos. Põe 5 minutos no relógio e lê. Bateu o despertador, para. Mas está gostoso, para. Vai fazer outra coisa. No dia seguinte você lê mais 5 minutos. E aí o negócio começa. Então, pega tudo, pessoal. Tudo que vocês acham que pode melhorar na vida de vocês. Faça uma lista daquilo que vocês acham que vocês... Eu quero melhorar nisso, eu quero nisso, e no que for. E aí, monta uma estratégia. Fala, bom, então eu vou começar fazendo isso aqui um pouquinho, isso aqui 5 minutos, isso aqui 1 minuto, isso aqui eu vou ler um capítulo por dia, eu vou fazer... E monta estratégias pequenas e começa. Esses pequenos hábitos, quando virar uma coisa natural, que quando você, como o Claudio falou, começar a fazer falta quando você não fizer, virou hábito. E aí virou hábito, você vai introduzir um pouquinho mais. E quando a gente vai fazendo isso, o negócio vai ganhando proporção, e quando a gente vê, a gente está muito melhor em muitas coisas da nossa vida. Então, acho que essa é a maior dica que a gente pode falar, que a gente já falou isso, né? No qual episódio que você falou, Claudio? No episódio 1. No episódio 1, que a gente falou do Atomic Habits. É isso, pessoal. E aí os hábitos vão se tornando uma coisa natural. E aí que a gente até fala, vira o nosso destino. Né? Onde a gente vai chegar. Vamos lá. E vamos lá, né? Tentar fechar em 1 hora. E agora o último. O Ikigai. O Ikigai, eu já digo aqui que a gente falou no episódio 3 sobre Ikigai, a gente aprofundou bastante, então é você buscar um propósito. Você buscar a sua essência no que você faz, porque quando você faz o que você acredita, quando você coloca o teu sonho em prática, as pessoas reconhecem isso.
E eu coloquei esse cara aí apontando pro centro do Ikigai lá, porque eu sou muito fã desse cara, o Simon Sinek. Ele é um palestrante incrível, ele dá muita palestra dentro de empresas. Assim, se tem uma referência que eu sigo, um cara que eu gostaria de ser, que eu admiro, é esse cara, porque ele dá palestra muito bem. Ele é um ótimo contador de histórias. E ele fala do porquê, né? Tem um livro muito famoso, um best-seller, vendeu no mundo inteiro, vende ainda no mundo inteiro, que começa com o porquê, né? Start with why, que ele fala do Golden Circle, que é esse conceito de que quando você, quando as pessoas percebem que você está vendendo o seu produto, vendendo o seu serviço, por causa de um propósito, como a gente tem aqui nosso propósito, né? Nosso propósito é realmente legítimo, a gente quer ajudar as pessoas, a gente montou esse podcast que a gente fica dias discutindo na semana, fazendo todo o roteiro, estudando, especificamente para estar essa hora aqui se doando para as pessoas, para ajudar as pessoas. Nosso objetivo é essencialmente ajudar as pessoas, porque a gente chegou em algum momento lá na nossa carreira, a gente falou, cara, eu tô num consultório, eu e uma pessoa, eu preciso levar isso para mais alguém, eu preciso levar isso para um grupo maior de pessoas, porque a gente vai conseguir impactar e ajudar muita gente com isso. E aí a gente começou a escrever livro, a gente começou a montar curso e a gente começou a pensar como mais a gente poderia chegar em mais pessoas. Por isso, vai lá, segue nosso canal, curte o vídeo, porque é assim que a gente vai conseguir chegar em mais pessoas, encaminha para as pessoas esse conteúdo, porque é assim que a gente consegue ajudar mais pessoas. E o retorno que a gente tem, né, o retorno que a gente tem de estar fazendo isso aqui é gigantesco, porque assim, a gente vai lá, a gente estuda, a gente se desenvolve, né, então o aprendizado que a gente ganha, já só de estar aqui falando, né, já é gigantesco, né, porque para a gente chegar aqui e falar desses conceitos, a gente já estudou um monte de coisa, a gente já leu, a gente já se preparou na semana, a gente já fez várias coisas e que isso já foi grande parte do desenvolvimento do que o Cláudio falou. Eu estudo todo dia, né, Cláudio? A gente lê todo dia e assim vai. Então é isso. E é o que o Simon Sinek fala, quando eu tô fazendo o que está dentro do meu propósito, dentro dos meus valores, eu não estou trabalhando. Por isso, quando eu paro num domingo à tarde para estudar, para fazer um roteiro para um vídeo, para começar a formar as ideias, aquele momento que eu estou querendo ativar toda a minha criatividade, fazer relação entre conceitos, aquele dia que eu paro para fazer isso, para mim, eu não estou trabalhando, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, e essa hora que eu estou aqui me provocando você, Rafa, para você também trazer seus conceitos. Você estudou medicina chinesa, então tem muito a acrescentar dentro do que desses conceitos, dessa discussão. Assim, tudo isso para mim nem é trabalho, é prazer puro. Só que se a gente junta aí o conceito do Ikigai, né? Se você junta o seu prazer de fazer uma coisa, porque você ama o que você faz, você consegue transformar numa coisa que te dá dinheiro, como a gente atende nossos pacientes, e é o nosso ganha-pão realmente isso, e você realmente consegue fazer isso num conceito global da tua vida, onde... Melhor ainda, né? Onde isso afeta todas as áreas da sua vida, e você consegue influenciar as pessoas esse é o teu Ikigai, é você realmente em busca do teu propósito. Então, pessoal, nesse caso aqui, peguem todos esses conceitos. Tudo que a gente trouxe aqui, desses 7 hábitos que a gente colocando aqui, né, você viu que a construção dos 6 primeiros, se a gente começar a olhar para cada um do que a gente falou, e você começar a colocar as suas questões de vida, usando esses 6 primeiros conceitos, o 7º que a gente está falando, que o Ikigai, já é o próprio processo, porque isso já vai levar, né, já vai te levar para um caminho de propósito. E vamos supor, mas eu não sei qual é o meu propósito, então isso vai te levar para objetivos. E se você cria objetivos, você já está criando um caminho. E aos poucos que você vai chegando nesses objetivos, vai ganhando clareza do propósito. E aí o negócio vai acontecendo, né, Cláudio? Então, só de seguir esses conceitos e de você já se propor a pensar o que você pode melhorar a sua vida através desses conceitos que a gente está falando hoje, você já vai conseguir chegar muito próximo do Ikigai. Certo, Cláudio? É isso aí. Eu vou voltar aqui para a cena principal, que a gente fica um pouquinho maior,
A gente fica mais grandinho na tela. Mas acho que era isso, né? Conseguimos falar. Conseguimos em 1 hora e 1 minuto, Rafa. 1 hora e 1 minuto, não, em 1 hora e meia, porque a gente se propõe, né? Eu e o Claudio, que a gente se propõe toda terça-feira, às 4 da tarde, no horário do Brasil. Começou antes. Às 4 da tarde, no horário do Brasil, a gente faz sempre das 4 às 5 esse processo de gravação, e a gente tá aqui, ó, são 5h30, né? Já tem 1 hora e meia, para vocês verem o quanto que é proposta mesmo. A gente se propõe a fazer isso, então é uma coisa que faz parte da gente já é um hábito e tá alinhado com os nossos objetivos, com o propósito. Então é isso, e aí é com gosto. Então são 5h30, mas nem parece que a gente tá aqui, né? Tanto que o Claudio falou, a gente faz mais ou menos 1 hora. Não, já faz mais. O bom? Não de gravação, mas né, de todo o preparo, desde que a gente começou aqui a conversar, falar, então vamos falar do conceito, vamos ligar aqui, vamos colocar o podcast, enfim. O bom é que eu tenho 1 hora a mais que você ainda no dia, tô 1 hora para trás. Vou encerrar só dando uma dica para vocês sobre a semana que vem. A gente vai falar, no próximo episódio, a gente vai falar com a Adriana Silva, uma técnica uma super técnica de natação, super campeã sul-americana de natação. Ela já viajou o mundo inteiro com a equipe dela, viajou também ela nadadora. E a gente vai falar com ela sobre superação no esporte, como isso influencia a vida das pessoas, como ela consegue influenciar a vida de executivos, empreendedores, profissionais liberais que treinam com ela. Ela tem uma das maiores equipes de nadadores master, talvez do Brasil, porque Legal, né? ela tem uma liderança incrível. Eu já vi ela trabalhando várias vezes, já nadei com ela na piscina, então eu sei como é que é a aula dela, é incrível. Vocês vão conhecer ela, uma pessoa que eu admiro muito. E a energia da motivação é uma energia, assim, essencial para que a gente alcance tudo aquilo que a gente quer, né? Isso aí. Então tá bom. É Rafa, isso, pessoal. valeu. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.